Continuamos a nossa reflexão, estudo sobre a missa parte por parte, dando continuidade ao vídeo da semana passada, ao 30º vídeo. Estamos de parabéns, já entramos na casa dos 30, esperamos chegar na casa dos 30, 40, 50, 60, 70, para nos gloriarmos em Deus por uma catequese que só Deus sabe o bem que ela já fez, está fazendo e vai fazer, porque não temos condições de mensurar o benefício que os meios de comunicação social trazem para o anúncio do Reino de Deus. Quantas pessoas já assistiram esses vídeos? Não sabemos. E quantas pessoas dirimiram suas dúvidas e passaram a amar mais a igreja, a liturgia, enfim, talvez saíram da ignorância, saíram do erro, esclareceram seus questionamentos, enfim, é algo que nós só vamos saber na outra vida. Compete a nós não ficar pensando nos resultados práticos imediatos, mas que nós façamos a nossa parte, que nós façamos bem feita a obra do Senhor. É o profeta, quem diz, o profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Uma frase muito forte. Não basta fazer a obra do Senhor. Se não for bem feita, é melhor nem fazer. Porque a obra do Senhor mal feita não apenas gera revolta e perplexidade, como afasta as pessoas de Deus. E a liturgia, infelizmente, pode se tornar instrumento de Satanás para afastar as pessoas da igreja. Basta uma liturgia mal celebrada, uma liturgia onde se fala de tudo menos de Deus, uma liturgia onde aparecem todos menos Deus, um verdadeiro teatro, uma verdadeira pantomima, um verdadeiro laboratório de ingerências, de criatividades absurdas, patéticas, e lamentavelmente a igreja tem sofrido muito com isso. O Papa emérito, bispo de Roma emérito Bento XVI, já dizia que esse foi um dos grandes, digamos assim, mal-entendidos do Concílio Vaticano II. Interpretaram mal o Concílio Vaticano II, e essa má interpretação, essa equivocada interpretação do Vaticano II atingiu em cheio a Sagrada Liturgia. Estamos aqui precisamente para isto, para recordar o que a Santa Igreja diz sobre o Santo Sacrifício da Missa. E hoje entramos em cheio naquele que é um dos aspectos mais belos, mais procurados, mas também que precisam de maior atenção durante a celebração da Santa Missa, a homilia. Se vocês perguntarem os motivos pelos quais várias pessoas, inúmeras pessoas, eu diria milhões de pessoas, deixam a Igreja Católica, eu não tenho condições de dizer todos os motivos, eu não tenho, mas um deles eu posso afirmar: busca-se com sede a água da palavra, a instrução, a doutrina, a verdade que liberta, e não se encontra. Eu vim à casa de Deus vazio para sair cheio e sair mais vazio ainda. Esse é um aspecto que tem causado sofrimento à igreja. A crise na pregação, de uma boa pregação, de uma homilia de fato, com as características que nós vamos ver que são apresentadas pela Santa Igreja na instrução geral sobre o missal romano. O assunto de hoje é a homilia. Número 65 da instrução geral ao missal romano. A homilia é uma parte da liturgia e vivamente recomendada, sendo indispensável para nutrir a vida cristã. Convém que seja uma explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura, ou de outro texto do ordinário, ou do próprio da missa do dia, levando em conta tanto o mistério celebrado,
como as necessidades particulares dos fiéis. Primeiro, é parte da liturgia. É um elemento integrante. Nos domingos e solenidades, nós vamos ver, é absolutamente obrigatória. Nos demais dias, é vivamente recomendada. Há determinadas pessoas que são legalistas quando querem ser, quando a lei diz alguma coisa que lhes favorece. Há muitas pessoas que não gostam das normas litúrgicas, não gostam do direito canônico, mas quando eles prescrevem algo que lhes agrada, aí eles no instante citam. Há determinados sacerdotes, infelizmente, que não gostam de pregar, que são verdadeiros corredores de Fórmula 1 de celebração da missa, por inúmeros motivos. Eu tenho outra, eu tenho o dentista, eu tenho o supermercado, eu tenho, sei lá, a acupuntura. Estou fazendo crítica, por favor, aos sacerdotes da igreja, de forma alguma. Eu sou bispo e defendo apaixonadamente a minha igreja e sei da heroicidade, da dedicação, da unção de tantíssimos sacerdotes que são sacerdotes segundo o coração de Cristo, por favor. Por outro lado, negar que aqui, ali e acolá há determinados consagrados que não ligam para a pregação, e negar que eles existem, e negar que esse é um problema na igreja, eu não ousaria fazer isso. É um problema, sim. Vivamente recomendado. Ainda que existam apenas 2 pessoas na Santa Missa, uma só talvez, é uma alma que precisa ser salva. É uma inteligência que precisa ser iluminada. É um coração que precisa ser consolado. É uma alma que talvez esteja aflita, perturbada, e que não precisa muitas palavras não, mas algumas, desde que ungidas, causam benefício tão grande. De fato, não é obrigatória a homilia nas missas feriais, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, até antes do pôr do sol, que não são missas de preceito. A homilia não é obrigatória, porque são missas feriais, não são missas de preceito, a não ser que durante a semana caia uma solenidade. 8 de dezembro, Imaculada Conceição, é dia de preceito, enfim, ou outra solenidade, Natal, vai na terça, na quarta, na quinta, se torna missa de preceito, por causa dessa festa fixa, que não pode ser modificada. É verdade, canonicamente, não existe uma obrigação jurídica de se fazer a homilia durante a semana. Mas a igreja coloca, é vivamente recomendada, e depois explica por quê. Porque é indispensável para nutrir a vida cristã. Na homilia, nutre-se a vida cristã, como a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nutrem a nossa vida. A palavra e a Eucaristia, ambas ocupam o mesmo lugar, a mesma importância, o pão eucarístico e o pão da palavra. Convém que seja uma explicação, já falamos da etimologia da palavra explicação. Plix, é prega, é dobra. Explicar é tirar a dificuldade, tirar a dobra, é tornar as coisas claras, fáceis, acessíveis, compreensíveis. Explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura, ou de outro texto do ordinário, ou do próprio da missa do dia. Então o critério é sempre a palavra de Deus, os textos litúrgicos aprovados no lecionário, ou o ordinário próprio da missa. A antífona é fonte para a pregação, para a homilia, a oração da coleta, o prefácio, a oração após a comunhão, tudo o que está no ordinário ou no próprio da missa do dia, levando em conta o mistério celebrado,
esse mistério, essencialmente, é o mistério da encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, e a efusão do seu Espírito que possibilita a missão da igreja, levando em conta também o mistério do tempo litúrgico, o pregador não pode esquecer de fazer uma relação direta entre as leituras do dia, o próprio do ordinário da missa, e o tempo que nós estamos celebrando. Atualmente, Quaresma, mas também Páscoa, mas também Natal, mas também aquela solenidade que estamos celebrando, ou está prestes a celebrar, seja a vigília, seja a missa do dia, e assim por diante, e as necessidades particulares dos ouvintes. Então o sacerdote vai celebrar uma missa de sétimo dia em sufrágio das almas das pessoas que morreram vitimadas num acidente, numa tragédia. Isso há de ser levado em conta. As necessidades particulares dos ouvintes, todos estão ali apavorados, assustados, perturbados, fragilizados. A homilia deve visar a isto também. Da mesma forma, uma missa de 15 anos, missa de ação de graças de uma garotinha de 15 anos. A família está toda ali para agradecer a Deus pela debutante, enfim. A homilia vai levar em conta isto. Daqui a pouco nós veremos que esse não pode ser o único critério. Partindo das leituras, ou levando as leituras, o cerne, o centro são as leituras. A definição que a Sacrosanto Concilium, que é um documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, a Constituição Sacrosanto Concilium, define a homilia como a exposição do mistério da fé e dos costumes a partir dos textos litúrgicos aprovados. Expor os mistérios da fé e, consequentemente, da fé decorrem os costumes, o que eu devo fazer, o meu agir, fé e vida, fé e obras da fé, a partir dos textos litúrgicos aprovados. Existe diferença entre homilia e pregação? A Sacrosanto Concílio não fala da palavra pregação, mas fala da homilia. Homilia, ela é homilia porque e enquanto expõe os mistérios da fé, mistério da Trindade, mistério da encarnação, mistério da redenção, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mistério eucarístico, o mistério da graça na vida da igreja, na vida da Virgem Maria, nos santos, etc. São inúmeros os mistérios que essencialmente são decorrentes do grande mistério, que é o mistério de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois bem, já a pregação, ela discorre sobre um determinado tema que necessariamente não é litúrgico. Mas nós estamos tratando aqui, o termo utilizado pela Instrução Geral sobre o Missal Romano não é pregação, é homilia. É claro que a linguagem popular transforma, mesmo porque homilia não é uma palavra ainda muito utilizada na linguagem popular, digamos assim, que é um termo técnico. Muitos já chamam homilia, mas os outros dizem, não, é pregação. Talvez por causa dessa linguagem própria daqueles ambientes onde se falava muito das pregações nas missões populares. Eu não sei. O fato é que entre homilia e pregação na missa, convém que nós chamemos de pregação. Ponto e vírgula, desde que ela o seja. Porque quando um sacerdote revestido da autoridade de Cristo chega no ambão e fala de tudo, menos das leituras, não se pode dizer que é uma homilia. É uma pregação. Homilia não. Ah, meu Deus, saímos de casa para escutar Deus nos falando pelos lábios do sacerdote sobre o que ele nos dirá nas 3 leituras que nós escutaremos. Chego antes da missa, passo uma leitura lá na minha Bíblia, no meu jornalzinho, mas que leituras maravilhosas, quero ouvir o que o Senhor irá falar. Essa leitura aqui eu já li muitas vezes na minha casa, e aqui tem uma frase que eu queria tanto
que Jesus me explicasse pelos lábios do sacerdote. Ah, mas o tema da primeira leitura me tocou tanto, ou a segunda leitura, ou o próprio Salmo, ou o Evangelho. Depois, fala-se de tudo, termina-se a homilia, e o sentimento de frustração. Não. Eu queria me alimentar tanto com a palavra, vou ter que me contentar com um sanduíche lá naquele restaurante, ou com um hambúrguer, para poder dormir, porque a minha alma não foi saciada, etc. Não, mas isso existe. E vocês fiéis, têm todo o direito de reclamar. Porque se é um direito de vocês, é um dever nosso. Nós somos ordenados para quê? Para estar a serviço de vocês. Nós somos ministros de vocês, somos servos de vocês. A expressão é forte, ministro. Sabe o que significa isso? Servo. Eu estive entre vós como o ministro, disse Jesus. Ministério. O servo. Ministério é serviço. Nós somos subordinados a vocês. Nós temos que respeitar os direitos de vocês na missa. E um dos direitos é uma boa homilia. Isso é um direito sagrado de vocês. Mas não abram mão disso. Pois bem, então, o que há de se levar em conta é essa conjunção, é essa interação de elementos bem harmonizados, desde que o sacerdote antes reze e se prepare também intelectualmente, preparando o seu esquema, etc., possibilita grandes coisas na hora da homilia. Pois bem, recordando mais uma vez, volte ainda, pois bem, algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura. Hoje à noite, já é liturgicamente domingo. Todos vocês sabem qual vai ser o tema da pregação de amanhã. Misericórdia. Que, aliás, vai aparecer em todas as leituras, inclusive no Salmo, e o ápice da liturgia, parábola do filho pródigo, se não me engano, parábola do filho pródigo. Pois bem, misericórdia é um aspecto das leituras da Sagrada Escritura amanhã, ou seja, já hoje à noite, da liturgia. Então, esse aspecto não pode ser negligenciado. Não pode. Levando em conta o mistério, que já falamos, a trindade, o mistério da misericórdia, da compaixão de Deus, quaresma, tempo de conversão, perdão, reconciliação, etc. Há aquelas palavras-chave que compete ao sacerdote, na sua oração e no seu estudo, sistematizá-las, armar o seu esqueleto e depois subordinar isso diante de nosso Senhor e deixar com muita humildade, com muita confiança, mas também com muita serenidade e intrepidez, que Deus fale pelos seus lábios, que Deus ilumine sua inteligência, que Deus o acompanhe na exposição dos mistérios, para a glória de Deus, não o envaidecimento dele, e para que ao final da homilia e da missa também, todos os fiéis possam dizer: Deus nos falou, Deus me tocou, Deus me exortou, Deus me advertiu, Deus me curou. A expressão missa de cura e libertação, eu repito, ela é redundante. Toda missa é missa de cura, toda missa é missa de libertação, toda missa é missa de ação de graças. Por definição, Eucaristia é um dos nomes técnicos para o mistério da fé, é ação de graças. Na linguagem popular se fala de missa de ação de graças, mas mesmo que não utilizemos esse complemento nominal, ela o é, por definição, de ação de graças. E se existe um momento da missa que é, por antonomasia, por definição, por essência, de cura e de libertação, é a homilia. Muito bem, próximo. A homilia, via de regra, é proferida pelo próprio sacerdote celebrante, ou é por ele delegada a um sacerdote concelebrante, ou ocasionalmente a um diácono, nunca, porém, a um leigo. Comentário: se vocês já participaram de alguma missa cuja homilia foi feita por um leigo, entenda-se, religiosos e religiosas, religiosas ou religiosos não consagrados pelo sacramento da ordem,
Isso foi uma aberração, isso foi algo proibido, inadmissível, intolerável, eu diria. Não é facultada a homilia, senão a bispos, padres e ocasionalmente aos diáconos. Em casos especiais e por motivo razoável, a homilia também pode ser feita pelo bispo ou presbítero que participa da celebração sem que possa celebrar. Pensemos, por exemplo, o sacerdote que está ali em uma cadeira de rodas, o sacerdote que está impossibilitado de se paramentar, ele está na missa, é uma celebração de grande importância, ele está ali presente, não está paramentado, portanto não está concelebrando, mas o celebrante principal pode facultar aquele sacerdote, padre ou bispo que está ali não paramentado por algum motivo, para que ele profira a homilia. Mas veja, sacerdote. Aos domingos e festas de preceito, haja homilia. Repare que o verbo aqui, se não me engano, está no imperativo, né? Haja, é uma ordem. Não podendo ser omitida, a não ser por motivo grave, em todas as missas celebradas com participação do povo. Motivo grave, pode acontecer que o sacerdote esteja extremamente abalado fisicamente, emocionalmente, esteja rouco, coitado, é pedir demais em determinadas situações que ele faça a homilia. Eu diria, mas Dom José, o padre, naquela hora, a missa das 7h30, 8 da noite, já é a quinta missa dele. Será que a igreja não dispensa? Bem, a expressão motivo grave, ela não diz exatamente quais são esses motivos. Isso se remete ao bom senso, ao critério, ao discernimento do próprio sacerdote. Ele é que deve dizer diante de Deus, mas será que porque eu estou celebrando a quinta missa, eu estou cuidando de 3 paróquias, hoje já celebrei 7 horas na comunidade tal, 10 horas naquela outra, fiz batizados, fiz casamentos, etc. Bem, as coisas impossíveis ninguém é obrigado. Todavia, o sacerdote há de levar em conta que mesmo cansado, ali tem pessoas cansadas também, e que esperam uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensino, enfim. De qualquer maneira, tendo nas missas celebradas com participação do povo, nos domingos e festas de preceito, só por motivo grave, a homilia pode ser omitida, porque é um direito dos fiéis, é de partir o coração uma missa de preceito que não tem homilia, ou 2 palavrinhas, não devem ser 2 palavrinhas. Também é recomendada nos outros dias, sobretudo nos dias do Advento, Quaresma e Tempo Pascal, como ainda em outras festas e ocasiões em que o povo acorre à igreja em maior número. Nos outros dias, já falei disso ainda há pouco, os dias de semana, ela é recomendada, portanto não é obrigatório. É lógico que aqui, essa recomendação, os sacerdotes hão de tomá-la da seguinte forma: se não há obrigação jurídica de pregar nos dias de semana, eu quero crer que existe uma obrigação moral, porque ali são almas que estão sedentas de Deus, ali são cristãos cujos problemas, cujos dramas, cujos dilemas, só Deus sabe quantos são e a sua intensidade. Em que proporções eles estão, só Deus sabe. E para nós avaliarmos o valor que uma homilia tem, ainda que em dia de semana, é somente consultar uma pessoa que participou de uma missa, e sem que ela esperasse, e sem que o próprio pregador esperasse, mas a homilia caiu, por assim dizer, para ela, foi um bálsamo. É aquela sensação que às vezes algumas pessoas têm ao deixarem a missa: hoje a pregação foi para mim, hoje a pregação foi para mim, foi toda para mim.
como ela me tocou, como Jesus me falou. Eu me lembro da homilia do domingo passado, me deu uma certa... Bom, eu ouvi, depois eu ri sozinho, fui rindo daqui para casa. Eu preguei acho que 1 minuto e meio na missa do domingo passado. Muito bem. Depois, uma senhora chegou e disse com um papelzinho: olha bispo, eu quero dizer para o senhor que eu peguei o endereço eletrônico da dona Cida. É que eu vou assistir a homilia do senhor. Eu estava aqui, mas eu vou mostrar para o meu filho. O senhor disse, fazendo alusão de rendendo graças a Deus, porque lá na infância, na adolescência, o jovem foi traído e, enfim, eu não lembro mais o que foi que eu disse. Renda graças a Deus, porque no passado Deus permitiu que você descobrisse que foi traído, enfim, Deus agiu na sua vida em tudo isso. Ele não foi o autor da traição, mas Ele soube tirar de um mal um bem bem maior, porque Ele colocou na sua vida uma mulher que não é a das mais bonitas do mundo, mas é uma pessoa virtuosa. Enfim, eu fiz uma relação que nada na nossa vida deixa de ser considerado na providência de Deus. Ou seja, comentando Romanos 8:28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Pois bem, então, eu fiz essa alusão, não lembro mais, porque das homilias eu me esqueço com uma facilidade, e é bom para que eu não me envaideça, como me esqueço rapidamente também das confissões. Então a mulher veio com um papelzinho dizendo: eu vou levar para o meu filho, porque a homilia toda foi todinha para ele. Oh meu Deus do céu, se ela dissesse que foi todinha para mim, mas ela disse que foi todinha para o filho. Determinadas pessoas, bom, essa mulher eu não sei, mas a homilia toda foi para fulana, para beltrana, para ciclana. Para ela não. Ou seja, a homilia nunca diz nada para mim, mas diz para todo mundo. Bom, mas é a própria fragilidade humana. Mas para a gente descobrir a importância da homilia, é somente escutar determinadas pessoas, ou nós mesmos, do benefício, do bem que aquela homilia, que aquelas palavras, se não todas, mas uma frase, um comentário, ou determinado momento da homilia, em que Deus diretamente, mas falou para mim, me disse com uma clareza tremenda e com uma autoridade inaudita. Aquilo causou um impacto tremendo na minha vida. Pois bem, quem já teve essa experiência? Quem já escutou alguém fazer esse comentário, sabe perfeitamente da importância da homilia. Depois vamos tratar da questão do tempo, que é irrelevante. A igreja nunca disse quantos minutos devem ter uma homilia. A igreja nunca disse, porque isso depende de todos esses fatores que nós já tratamos no slide anterior. O mistério celebrado, as necessidades dos fiéis. Reparem, por exemplo, uma homilia de missa de 7º dia ou 30º dia para as famílias das vítimas da discoteca lá em Santa Maria. Uma homilia de 10 minutos, por favor. Não é um tema fácil. Você se dirigir a pessoas aflitas, angustiadas, a mais de 200 famílias ali presentes. Não é que você vai explicar o mistério do sofrimento, por favor. Como é que se explica o mistério do sofrimento? Por outro lado, é preciso que você mostre perfeitamente, que você harmonize o quanto possível o mistério da liberdade humana e do amor de Deus. Onde estava Deus? Quem é o culpado? E como eu me comportar diante dessa realidade? O fato é que os meus filhos não estão mais aqui. E Deus, bem, para aqueles que defendem que a homilia não pode ter mais de 10 minutos, eu me pergunto se 10 minutos são suficientes nessa ocasião para você se tornar um escravo do relógio e dizer: eu não vou falar mais do que 10 minutos. Por favor. Aqui estamos diante de um evento, estamos diante de uma realidade que exige da parte de quem vai fazer a homilia um certo tempo. Não estou falando 2 horas, com pausa para cafezinho, com brincadeira e tudo, por favor.
Então nem 8 nem 80. Por outro lado, a missa do meio-dia, que é celebrada em Santo Expedito, as necessidades dos fiéis que estão ali são antes de tudo necessidades de tempo, de trabalho. É o tempo que a igreja considera oportuno para celebrar para aqueles que têm o tempo restrito, estão saindo do trabalho, comem alguma coisa rapidamente, ou vêm à missa, comem alguma coisa e precisam voltar já para o segundo horário. Então a missa, o sacerdote há de levar em conta também o tempo. As pessoas que estão aqui, a missa começa meio-dia, mas muitas delas, 1h já tem que voltar para o plano, para o seu trabalho e tal, para as suas autarquias e assim por diante. A igreja nunca definiu o tempo da homilia. Disso nós vamos tratar mais na frente. Próximo. Antes de começarmos a profissão de fé, eu só vou recordar as características da homilia segundo a doutrina da igreja. Qual deve ser o centro? Qual deve ser o núcleo? Qual deve ser essencialmente a razão, a motivação, o começo, o meio e o fim da homilia? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus. O começo é Jesus, o meio é Jesus, o fim é Jesus. Nós pregamos o que, disse São Paulo? Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é Jesus Cristo. A boa nova é Jesus Cristo. Primeira característica da homilia, ela tem que ser cristológica e cristocêntrica. Cristológica. Jesus é a razão. Jesus é o sentido da pregação. Qual foi o primeiro discurso dos apóstolos após Pentecostes? No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Quem foi o primeiro a pregar após Pentecostes? São Pedro. O discurso de São Pedro para nós é paradigmático. Ele faz um apanhado da história da salvação e, citando textos do Antigo Testamento, ele chega até a pessoa de Jesus morto e ressuscitado. Os demais discursos dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, são todos cristológicos. São também cristocêntricos. Jesus Cristo é o centro. Ainda que na missa de 8 de dezembro, ainda que no dia 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, ainda que no dia de Santo Expedito, de São Miguel Arcanjo, enfim, o centro não é a criatura, é o Criador. É lógico que deve-se fazer alusão à razão da festa, aquilo que se está celebrando naquele dia. Agora, Cristo nos seus anjos, Cristo nos seus santos. Sem dúvida alguma, citar, no caso da missa da Imaculada Conceição, da Bem-aventurada Virgem Maria, mas, não esquecendo, o poderoso fez em mim maravilhas. É o poderoso. Portanto, o centro da homilia, a razão, a motivação, o sentido, o núcleo de qualquer homilia não pode ser uma criatura. Por isso, com todo respeito a todas as criaturas, inclusive santos, na Igreja Católica, uma homilia que faz alusão àquele santo o tempo todo, e não a pessoa de Jesus como centro, não é uma homilia cristocêntrica. Jesus é o centro. Jesus nos seus anjos e nos seus santos. O poderoso fez em mim maravilhas. Eu penso que essa frase deve ajudar, e ajuda, todos os católicos a compreenderem que o sentido da homilia é Jesus Cristo. Ah, mas eu queria que o padre falasse do escapulário do Carmo. Bom, pode-se, sem dúvida alguma, fazer alusão àquela devoção do escapulário, a devoção do terço, etc. Mas, Cristo como centro. Ilustra-se o mistério da graça, da ação, da presença de Cristo no Espírito Santo na vida da igreja, e aí sim, ilustra-se o santo como aquele em quem
Jesus se revelou vitorioso, em quem a sua Páscoa transfigurou-se, revelou-se, manifestou-se reluzentemente, transbordantemente, gloriosamente. Outra frase, também muito importante, João capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça e eu diminua. Isso se aplica não só a quem participa da missa, mas também aos santos, em honra dos quais se celebra a Santa Missa. Missa no dia de Santo Expedito, missa no dia de São Miguel Arcanjo. Quem deve crescer, quem deve aparecer na liturgia, na homilia, é Cristo Jesus. São Miguel Arcanjo não é o centro, Santo Expedito não é o centro, Nossa Senhora não é o centro. Na homilia, Cristo é o centro. Cristológica. A homilia é também eclesiológica. Eclesia, igreja. O mistério de Cristo entrou na vida dos homens por meio de Maria. Cristo assumiu a natureza humana, constituiu uma igreja, deu-lhe o Espírito Santo, santificou-a, desposou-a com o seu sangue derramado na cruz, com sua ressurreição gloriosa, com o seu Espírito Santo, está presente na igreja. Estarei convosco todos os dias. E o mistério de Cristo em nós é um mistério recebido na igreja e convidado a ser celebrado dentro da igreja, mesmo que a partir dela, em favor de todos os homens. Mas é um mistério eclesial. Eclesiologia que tem o seu centro, o seu ápice, a sua causa visível de unidade, a Trindade Santa, no próprio mistério da igreja, nos seus sacramentos, particularmente na Eucaristia. Toda a homilia deve levar os ouvintes, os fiéis, a uma transformação em Cristo e no Espírito, ao Pai, uma transformação que torna-o um discípulo mais comprometido de Cristo na igreja. É uma pregação que deve levar o fiel a viver a santidade na igreja, com a igreja e pela igreja. Outra característica da homilia é que ela é sacramental. Isso decorre, de certa forma, da característica eclesiológica. Igreja cujo sinal de unidade visível é o sacramento da Eucaristia, o sacramento da unidade, sinal de caridade, vínculo de unidades, usando a expressão de Santo Agostinho. Os sacramentos são indispensáveis para a nossa fé. Amanhã, por exemplo, podem perceber, os sacerdotes irão, ou pelo menos deverão fazer alusão a uma dimensão muito importante da misericórdia de Deus, no sacramento da penitência, no sacramento da confissão. O tema do Evangelho, a misericórdia. E a misericórdia de Deus se revelou no Calvário. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa misericórdia, o Senhor quis instituir um sinal que fosse o meio ordinário da sua misericórdia em favor de todos os batizados no sacramento da penitência. E também a homilia deve ter uma dimensão escatológica, uma dimensão de convergência para as últimas realidades, para o desfecho da história da humanidade, quando Cristo será tudo em todos. A homilia, de quando em vez, não é necessário que seja todos os dias, mas ela não pode perder esta dimensão intrínseca ao anúncio do Evangelho. Eis que venho em breve, diz o livro do Apocalipse. Eis que estou convosco quando vou preparar-vos um lugar. Quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Caminhamos para o fim. A nossa meta é o céu. Somos cidadãos da glória do céu. Somos adventícios, diz o apóstolo Paulo. Somos peregrinos, estamos a caminho. A homilia não pode perder de vista essa dimensão intrínseca, não é acidental, não é colocada como se fosse um apêndice, mas é um elemento intrínseco do âmago do próprio mistério, porque é o mistério de Deus que vem.
e um mistério que nos impele para a frente. Deixando para trás, jogo-me para a frente, dirá a palavra de Deus. Cercados como estamos por tal nuvem de testemunha, corramos ao certame que nos é proposto. Hebreus capítulo 12. A homilia finalmente tem que ter uma dimensão parenética. Parênesis é uma expressão grega que quer dizer uma exortação à moral, à prática cristã. Ou seja, ela deve ilustrar, à luz das leituras, à luz do mistério que está sendo exposto, que está sendo explicado, qual deve ser o agir das pessoas. Muito bem, era em breves palavras o que eu tinha a dizer sobre a homilia. Finalmente o tempo. Aliás, do tempo eu já falei, não tenho muito o que dizer. O bom senso, também a hora da celebração da Santa Missa, o público ali presente, isto é, os fiéis e suas necessidades, o próprio mistério que está sendo celebrado, o teor das leituras, o tempo litúrgico que se está vivendo, tudo isso há de ser levado em conta, obviamente também, até a saúde do sacerdote. Não é fácil um sacerdote que acabou de perder um ente querido, que está aflito, que está doente, que está deprimido, que está cansado, enfim, que está abalado, que está enfermo, tudo isso também há de ser levado em conta. E aqui, nesse sentido, eu peço a todos vocês que tenham compaixão dos nossos sacerdotes quando, por razões diversas, esporadicamente, não estou falando ordinariamente, mas esporadicamente, subirem ao altar extremamente cansados, abatidos, cansados, suados, enfim, perturbados, por que não? O sacerdote é um universo muito complexo. Imaginem um sacerdote que passou 3 ou 4 horas ouvindo confissões. Vocês sabiam que ouvir confissões desgasta psicologicamente as pessoas? Ouvir problemas das pessoas, ouvir dificuldades, desabafos, enfim, isso desgasta a pessoa. E sair do confessionário direto para o altar, às vezes, as condições psicossomáticas do sacerdote não permitem, ele humanamente, naquela hora, não consegue concatenar as ideias. Então eu peço um crédito para os nossos sacerdotes da igreja, por favor. E nem sempre também o sacerdote está tão inspirado. Há determinadas homilias que são muito inspiradas, outras menos, não importa. É preciso aqui que nós nos dirijamos à Santa Missa com o espírito da caridade de Cristo. É um consagrado que, como todos nós, é limitado. Ele deve ter compaixão pelo povo, porque ele está cercado de fraquezas, diz a carta aos Hebreus a respeito dos sacerdotes, e também as próprias limitações e contingências que podem atingir o sacerdote aqui e agora. Hoje ele está muito bem, mas amanhã, ao longo do dia, fatos podem acontecer, sei lá, um problema, caiu um toldo da paróquia, enfim, a paróquia foi roubada, aconteceu um acidente, o carro estourou o pneu, bateu a bateria em pleno plano piloto, etc. A mãe dele está na UTI, o irmão foi acidentado. Tudo isso atinge, afeta o sacerdote aqui e agora. Então, eu quero dizer a todos, na ótica de fé, olhem para todos os sacerdotes da igreja, sempre, mas particularmente na hora da homilia. E peço, antes da missa, façam uma oração, pedindo as luzes do Espírito Santo para o sacerdote na hora da homilia. As orações de vocês são muito importantes. Jesus, toque os lábios do pregador de hoje, para que na sua homilia ele nos instrua, ele nos dê uma palavra de ciência, ele nos conforte, ele seja instrumento em vossas mãos para nos ensinar, para nos edificar, para nos curar, enfim, e particularmente para mim que preciso, enfim, de uma palavra, eu rezo por ele
E nessa hora, Senhor, assuma-o por completo, revista-o com o seu Santo Espírito, derrame suas copiosas bênçãos, o seu espírito de sabedoria, de entendimento, de temor, de piedade, espírito de discernimento, espírito de paz, para que ele seja o porta-voz das vossas grandezas, das vossas maravilhas, enfim. Vocês têm o hábito de fazer isso, não tem? Se não tem, eu peço que façam, por favor, viu? Nós precisamos das orações de vocês. Eu disse nós, eu estou falando de todos os bispos, viu? Inclusive o Santo Padre, o emérito e o que vai ser eleito a partir da próxima terça-feira. Rezem por todos eles, porque eu penso que particularmente essa parte da missa é, por excelência, amada e querida por nosso Senhor e temida por Satanás. Temida por Satanás, que gosta muito que as pessoas fiquem na ignorância, na letargia, que eles não escutem a palavra. A palavra liberta. É Jesus quem diz no capítulo, Fred, ou então Wellington, capítulo 8, versículo 32 do Evangelho segundo João: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, ou a verdade vos libertará. Reparem, digam se a missa não é de cura e libertação por excelência, sobretudo nessa hora. Leia, Fred, em voz alta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto, aí está a prova de que toda missa é missa de libertação. Por quê? Por causa da homilia. Não só, por favor, não só, mas por causa da homilia, é missa de libertação. Qualquer missa que tenha homilia é missa de libertação pela palavra. Tá bem? Não só na hora da homilia, por favor, mas particularmente na hora da homilia, a missa é missa de cura e de libertação. Profissão de fé. O símbolo ou profissão de fé tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder à palavra de Deus anunciada da Sagrada Escritura e explicada pela homilia, bem como proclamando a regra da fé através de fórmula aprovada para o uso litúrgico, recordar e professar os grandes mistérios da fé antes de iniciar sua celebração na Eucaristia. A palavra símbolo significa síntese, o resumo. Símbolo supõe coesão, supõe unidade, supõe o caráter coeso. Daí, adivinhem qual é o antônimo de símbolo? Quem pode dizer, para ganhar uma viagem, ida e volta para a Canção Nova a pé? Diábolo. O diábolo é o antônimo do símbolo. Diá é dividir o que está coeso, é separar, é fragmentar, é quebrar mesmo. Pá! Por isso, onde tem divisão, não separação, divisão. Divisão do que está unido. Separação não é divisão. Separar é colocar duas coisas distintas, cada uma no seu lugar. Correto? Isso é separação. Separação é de Deus. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer separação. Diz Jesus no capítulo 11 de São Lucas. Pois bem, divisão não. Divisão é estragar, quebrar, pulverizar, dividir o que Deus uniu. Pois bem, o símbolo da nossa fé. Nessa hora, a igreja professa unanimemente aquilo que a torna una. Não só o Espírito Santo, não só os sacramentos, mas uma só fé, um só Senhor, um só batismo. O mistério da unidade na missa,
que perpassa toda a missa, por favor, do começo ao fim. Mas aqui, na profissão de fé, é particularmente ressaltado: estamos unidos. Essa é a fé da igreja. O que nós estamos recitando agora, está sendo recitado, foi recitado, será recitado do mesmo jeito na Indonésia, na Papua Nova Guiné, na Burkina Faso, na Burkina Difícil, na Burkina sei lá o que, em qualquer país onde tem católicos celebrando a missa. Burkina Faso, o nome oficial é Burkina Faso, estou brincando. Bom, parodiando o nome, com devido respeito aos burkinenses, por favor. Mas é a mesma fé. Nós professamos a mesma fé em toda a face da terra. Símbolo, objetivo, responder à palavra de Deus. Amém. O que eu acabei de escutar, proclamada e explicada, consolida essa fé que eu estou professando. A fé que nós estamos professando. No singular, por favor, não dizemos eu cremos. Claro que é a fé da igreja, mas eu creio. Aqui é um ato de fé que eu estou professando com toda a igreja, mas é um ato no singular. Creio. E também professar a regra da fé. Esta regra significa uma realidade que disciplina, que normatiza. Daí vem a palavra cânon. Cânon é uma regra, é uma régua. Uma régua vem de regra, e regra vem de regular, disciplinar, medir, estabelecer parâmetros. São os critérios da nossa fé. A regra da fé, uma fórmula aprovada para o uso litúrgico. Aqui eu recordo e professo os mistérios da fé: o Pai Todo-Poderoso, o Filho Jesus Cristo concebido pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne também é um mistério da fé, a vida eterna é um mistério da fé, antes de começar a liturgia eucarística. Eu penso que nós já estamos com 50 minutos, terminemos hoje com esse tema, o vídeo de hoje. De hoje a 15, com a graça de Deus, retomamos a oração universal, ou a oração dos fiéis.